que eu vou tentar dar um espaço para o rapaz aqui falar, porque aí foi legal também, né? Isso tem a ver com Mateus, né? No meu livro eu falo muito sobre isso, né? Mateus diz que Jesus foi testado, né? Mateus é o mais exagerado de todos, né? Mateus é o mais exagerado. Mateus é que tem um ataque dos zumbis, né? O famoso ataque dos zumbis. E o famoso ataque dos zumbis, que é totalmente exagerado. Basicamente, as tumbas se abriram, né? É um terremoto tão preciso, né? Que o terremoto não causou nenhum dano à infraestrutura local. Não há qualquer evidência de que houve um terremoto na região de Jerusalém. Só que esse terremoto foi tão forte, né, mas tão preciso, que ele abriu a tumba de Jesus e abriu a tumba de todos os santos, né? Os ateus brincam que é o ataque dos zumbis, né? Então, nessa figurinha aqui que aparece na capa do livro, na verdade, Mateus não fala isso no livro, né, dessa forma, mas eu fiz aqui tipo um gibi, fazendo uma encenação do que possivelmente seria o que poderia ter acontecido, né? Aparentemente o Espírito Santo pediu para Jesus ser testado no deserto, né, a tentação. Só que a pegadinha aqui, primeiro, o Espírito Santo pediu que ele fosse testado, né? Que ele fosse testado. Se pediu que ele fosse testado, já o Espírito Santo já sabia de alguma forma qual seria o resultado. Aí entra todas aquelas perguntas, né? Jesus era Deus ou não era? Se ele era Deus, ele já sabia do início ao fim o que ia acontecer. Então o teste é uma encenação, é inútil. Só que o Tiago, né? Tiago fala que Deus não pode ser tentado pelo mal. Se Deus não pode ser tentado pelo mal, o teste é inútil. Mas muitos falam que ele era humano quando foi testado, né? Ele era humano quando foi testado, coisa e tal. Se ele era humano quando foi testado, ainda não diminui o fato de que o teste foi meramente uma coisa assim, uma encenação, né? Mas mesmo que ele fosse humano ou não fosse humano, quem mandou fazer o teste foi o Espírito Santo, né? Então quer dizer que todos os deuses, né? O Deus, né? Que aí que eles não decidem se Jesus era Deus, Jesus era filho. Fica uma bagunça, né? Mas é até difícil explicar porque o próprio Evangelho é uma bagunça, né? Então aqui que acontece. Isso parece uma referência ao livro de Jó, né? Jó foi testado por Deus, né? A história de Jó, que Jó foi testado, coisa e tal, o sofrimento de Jó. Então, assim, uma coisa que eu falo no livro é essa, que muito possivelmente essa é uma referência, né, parece uma referência ao livro de Jó, no qual Jó foi testado como digno, como o escudeiro, o justo, né, que Deus permite que o diabo vá lá e teste Jó, né. Então, do ponto de vista prático, esse teste no deserto, né, isso é uma coisa que tem sido muito debatida, você encontra em vários debates, né, sobre isso, né, é uma encenação, né, não tem como você testar um Deus, né, não tem como você testar um Deus, mesmo que você fala que esse Deus era homem, o teste foi enviado pelo Espírito Santo e também o teste foi uma coisa provisória. Na minha opinião, não importa como você olha, isso foi uma encenação. Muitos concordam que Mateus é o que mais se preocupava em encaixar Jesus no Antigo Testamento, né? A ideia de nascer de uma virgem, coisa e tal, isso tudo vem do Evangelho de Mateus, porque Mateus aparentemente era o que mais se preocupava em encaixar Jesus dentro do Antigo Testamento, né? De que nasceria de uma virgem. Tem também o fato de que aparentemente foi um erro de tradução, né? Porque aparentemente a palavra original do texto original falava uma jovem, né? Uma jovem vai engravidar, coisa e tal. Só que a pessoa alguém traduziu para o grego, só que a pessoa traduziu virgem, né? E parece que Mateus, né? O Danny Barker tem um debate muito bom dele que fala sobre isso, né? Ele debate isso. Parece que a tradução foi feita como virgem, só que Mateus aparentemente não sabia ler na linguagem original. Então aparentemente ele usou a tradução que é virgem, né? Então ficou a ideia de uma virgem, coisa e tal. Então é um erro de tradução. Existem vários exemplos. No livro Seria a Bíblia um livro científico? Eu falo para vocês um outro exemplo, né, de erro de tradução, né?